Mas, meus amigos, aquilo que era um assunto interno de bastidores do Ministério Público chegou ao Poder Judiciário, e não a qualquer julgador, mas ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, obriga a Operação Lava Jato a compartilhar os dados com a Procuradoria-Geral da República. É um assunto que a gente já vem tratando há algum tempo aqui no programa e que tem movimentado muito os bastidores do Ministério Público Federal especificamente por conta das operações de força-tarefa que têm sido realizadas. O que acontece efetivamente para você que não estava inteirado sobre esse assunto? Há um grande banco de dados do Ministério Público Federal que pode ser acessado pelos procuradores da República de todo o país. O Ministério Público Federal tem operações especiais, que são as chamadas forças-tarefas, né? A Lava Jato é a mais conhecida. E nós temos nessas forças-tarefas banco de dados em separado, que não podem ser acessados por qualquer procurador da República, apenas aqueles que estão diretamente vinculados a essa força-tarefa. Quando um procurador-geral autoriza, né, o funcionamento de uma força-tarefa, ele tem ali que designar alguns dos integrantes do Ministério Público Federal para que eles trabalhem, né, exclusivamente atrás daquele caso específico. Então eles deixam de receber os processos normais, eles saem da fila, né, da distribuição, e eles ficam exclusivamente trabalhando então nessa força-tarefa. O número de procuradores da força-tarefa vai depender do tamanho do trabalho, né? E tudo isso, claro, é autorizado pela cúpula da instituição. A partir do momento em que a força-tarefa é instalada, esses dados que são colhidos, esses dados que são investigados, né, pelo Ministério Público Federal por essa força-tarefa, eles não são compartilhados automaticamente com a cúpula da instituição e com os demais procuradores. E é isso que tem incomodado, de algum tempo para cá, o Procurador-Geral da República. Então, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e, em decisão monocrática por conta do recesso, nem poderia ser diferente durante o mês de julho, o ministro Dias Toffoli autorizou então que a Procuradoria-Geral da República, ou seja, a cúpula do Ministério Público Federal, tenha acesso a essas informações. O que está por trás dessa história toda? Investigações de autoridades com o chamado foro por prerrogativa de função. Então, essa distribuição das informações aí com o Procurador-Geral da República pode levar a Lava Jato a ser questionada sobre algumas das suas investigações, em relação principalmente a essas pessoas que têm foro privilegiado. Por quê? Quando um investigador chega a uma autoridade que tem o foro por prerrogativa de função, a legislação determina que ela interrompa a investigação naquele momento e passe tudo que se tem sobre o caso para o órgão competente. Se for um governador do estado, o STJ. Se for um deputado, um ministro, que passe ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, há essa divisão na nossa Constituição Federal. É verdade que a Lava Jato investigou algumas pessoas com foro e isso foi passado por andar de cima, né? Como se diz, para que a investigação não fosse invalidada, mas pode haver aí algum desvio durante essas investigações todas e é isso que está por trás, então, dessa história. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, também os outros assuntos do dia, os destaques da Thaís Freitas e do Cláudio Humberto. O Cláudio está conosco, direto de Brasília, capital federal. E aí, Cláudio, tudo bem? Bom dia para você. Olá, Pedro, muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, ouvintes. Aqui ainda estamos vivendo a repercussão da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça de determinar ou de conceder prisão domiciliar para Fabrício Queiroz, o ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República, filiado ao Partido Republicanos. Ele também determinou que a mulher de Fabrício Queiroz cumpra também essa prisão domiciliar. O ministro Noronha impôs uma série de condições para a prisão domiciliar, inclusive a do livre acesso de policiais ao interior da residência, sem a necessidade de mandado judicial. O ministro também proibiu o Fabrício Queiroz e sua mulher
de contatos com qualquer pessoa, e não apenas com investigados. Somente os advogados e, eventualmente, pessoal da área de saúde, porque Fabrício Queiroz tem um câncer, está doente, com metástase, somente médicos e uma equipe médica pode ter acesso, pode conversar com o Fabrício Queiroz, além dos seus advogados e mais ninguém. O ministro também mandou recolher tablets, celulares, computadores, qualquer forma de comunicação, e mandou desligar, inclusive, telefone fixo, se houver no imóvel. Enfim, tem uma série de medidas. O ministro João Otávio de Noronha levou em conta as comorbidades de Queiroz, que, como eu disse, tem doente, tem um câncer já em estágio de metástase, e também o fato de que, segundo avaliou o ministro, não estavam atendidas no decreto de prisão preventiva as condições adequadas, né? Não foram preenchidas as condições que a lei exige para o estabelecimento da prisão naqueles termos. Ele considera que o Fabrício Queiroz não era um fugitivo da justiça, e também o Ministério Público não demonstrou com provas, né, não comprovou as alegações de que o Fabrício Queiroz poderia manter contato com A ou com B, etc. Apesar disso, ele, como eu já relatei aqui, o ministro tomou todos os cuidados para que o Fabrício Queiroz e a mulher não estabeleçam contato com mais ninguém. Chamou a atenção do ministro Noronha, no exame desse caso, o fato de que a principal acusação entre aspas, né, que consta no inquérito, no processo, contra a mulher de Fabrício Queiroz, é o fato dela haver feito um depósito na conta bancária do marido. O marido, quando estava em São Paulo, e ela no Rio de Janeiro. Bom, o fato é que essa decisão do ministro João Otávio de Noronha suscitou muitas críticas, mas também muitos elogios, viu? Criminalistas famosos aqui em Brasília, respeitados, elogiaram a decisão do ministro Noronha. O caso de Marcelo Bessa, ele classificou a decisão como tecnicamente perfeita e disse, inclusive, e também extremamente acertada. Ele, inclusive, disse que a justiça tem o dever de preservar a saúde do investigado. E ele lembrou até que o Queiroz nem sequer foi denunciado à justiça ainda, e por isso a prisão com o rigor da preventiva não fazia o menor sentido. Outro criminalista famoso que elogiou a medida do ministro Noronha foi Pier Paolo Bottini, que também é outro criminalista muito respeitado, muito requisitado aqui em Brasília. Notícia, aliás, que foi trazida em primeira mão ontem à tarde aqui pelo Cláudio Humberto, a decisão da Justiça de dar prisão domiciliar a Fabrício Queiroz. Aliás, no caso Queiroz, hein, companheiros, arrebentamos aqui em informação, não é? Porque o Pedro Campos trouxe também em primeira mão para o nosso ouvinte, antes de todos os veículos, a notícia da prisão de Queiroz, e ontem o Cláudio Humberto falando sobre a volta dele para casa. Bem, eu queria trazer aqui uma outra discussão para o Jornal Gente, que é a seguinte, e falar um pouco sobre coronavírus, sobre números, sobre pandemia. É claro que o noticiário tem sido muito forte e que às vezes, e olha que coisa, né? A gente acaba esquecendo esse momento tão delicado pelo qual a gente está passando. E o que eu queria destacar hoje aqui na abertura é a quantidade de informação incorreta e depois corrigida, de fatos que eram apresentados ali como verdades absolutas e que depois foram mudando ao longo desses 4 meses de pandemia. Só para lembrar alguns, e aí vou colocar os 2 novos que apareceram ontem. Para colocar alguns, bem, num primeiro momento, muita gente, e gente importante, renomada, tratou com desdém a epidemia do coronavírus. E isso não diz respeito só à OMS, não, que demorou, a gente depois viu, para reconhecer que era uma situação de emergência mundial. Isso também resvalou em vários, em não só um, em vários médicos muito importantes aqui no nosso país. Na sequência, a OMS demorou muito para dizer que a máscara é importante e depois obrigatória na contenção do coronavírus. Num primeiro momento, a OMS dizia que não, só quem tem sintomas é que deve fazer a procura, usar a utilização da máscara. E depois se viu que isso era uma grande bobagem
e que, como a transmissão ocorre principalmente pela saliva, você colocar uma máscara significa você proteger a pessoa que está ali à sua frente ou a uma distância de 1 metro e pouco de você, não é? Uma terceira coisa que mudou nesse tempo, a hora de procurar os hospitais. Ontem, o Ministério da Saúde disse o seguinte: teve o primeiro sintoma de Covid, voa para o hospital. Porque tem muita gente chegando nos hospitais com a doença já em fase avançada e aí os médicos pouco conseguem fazer. É o oposto do que era dito no começo por boa parte da comunidade médica e pelo Ministério da Saúde. Vocês vão se lembrar que várias vezes nós colocamos aqui no ar especialistas na Rádio Bandeirantes dizendo o seguinte: tá com Covid, se tranca em casa, não vai para o hospital, fica quietinho, só corre para o hospital se sentir uma falta de ar muito forte ou um agravamento de todas as condições clínicas. Isso não é mais assim. E é bom ficar claro, a orientação hoje teve algum sintoma que pode ser parecido com Covid, voe para o hospital, porque se descobriu que essa doença, sendo tratada no início, tem muito mais chance de cura do que se o paciente chegar ali com uma fase mais avançada. Mais uma mudança, e ontem reconhecida pela OMS, que o coronavírus pode sim ser transmitido pelo ar, que as partículas de saliva que ficam suspensas no ar é uma transmissão mais rara, mas é uma transmissão possível, que isso pode acontecer. A OMS ontem veio a público para reconhecer que isso de fato é uma realidade hoje, e antes não se falava nessa possibilidade ou se colocava essa possibilidade como algo tão remoto que não era considerado. Isso muda também as formas de prevenção da doença. Uma última, e ufa, já foram 4 ou 5, uma última que é a seguinte, e essa aqui é chocante. Há uma corrente médica muito importante dizendo que ventiladores não são a primeira opção no tratamento de casos graves de coronavírus. Isso foi dito pelo pneumologista Carlos Alberto Barros Franco, um dos primeiros médicos a tratar Covid no país e que ontem participou de um simpósio chamado Covid-19, organizado pela Academia Nacional de Medicina. O que diz o Dr. Carlos Alberto? Que procedimentos tradicionais na medicina, fisioterapia pulmonar, outras formas de auxílio do paciente são mais efetivas no combate ao agravamento da doença do que os famosos respiradores. Quanto a gente falou de respirador, né? Que precisava comprar milhares, milhões, o respirador triplicou, quadruplicou de custo, a gente comprou errado, comprou coisa que não funcionava, teve compra superfaturada, isso já é história. E agora vem a comunidade científica dizer que o respirador nem é tão importante assim e que só deve ser usado ali em último caso. Acho que são importantes aqui essas informações para pontuar que o conhecimento sobre a Covid-19 está mudando dia a dia, mudando semana a semana, e eu espero de verdade que quem toma as decisões no nosso país, no nosso estado, as decisões que afetam as nossas vidas, esteja ligado a essas mudanças. Algo que era verdade ali há 2, 3, 4 meses, hoje não é mais verdade. Isso está mudando e é natural que seja assim, porque é uma doença nova, é um vírus novo que ninguém conhecia. E só para terminar aqui, deixar uma pergunta, né? Gente, quando é que vai baixar o número de mortos no nosso país, não é? Parece que a gente estabilizou ali naquele patamar de 1.200 por dia, 1.200, 1.210, 1.100 e pouco. É uma loucura o que continua acontecendo aqui no Brasil, até porque imaginou-se que a retomada da abertura fosse acontecer num momento mais tranquilo em relação ao número de mortes, como ocorreu na Europa. Isso aqui não está acontecendo, cada estado está tomando a sua decisão. É claro que é impossível que o país fique parado por muito mais tempo do que já ficou, as consequências são dramáticas. Agora, a consequência benéfica no número de mortes a gente ainda não viu, infelizmente. Isso aí, Thaís. São 8 horas e 15 minutos. Jornal Gente tá no ar. Você também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Sul América. O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância